Boa tarde, pessoal. Aqui é o Marcelo falando e hoje a gente gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês uma dinâmica, uma técnicazinha que a gente tem utilizado bastante na pregação do Evangelho, que é o xadrez para a salvação. Em todos os lugares, geralmente, onde a gente vai, a gente treina discípulos em todo o Brasil, né? Irmãos que querem aprender como pregar o Evangelho, curar os doentes, expulsar os demônios, ganhar vidas para Cristo, batizar nas águas e no Espírito Santo. E onde a gente vai, a gente ensina essa técnicazinha para eles. E hoje a gente está querendo fazer esse vídeo para colocar aí na internet. Você que talvez tenha dificuldade de falar de Jesus para o seu colega de trabalho, da escola, para sua vizinha, para o seu amigo, né? O objetivo do jogo não é ser uma técnica exaustiva e nem é menosprezar as demais formas de compartilhar o Evangelho. Mas a gente acha que é uma maneira simples de compartilhar, que tanto você pode aprender de forma rápida, quanto as pessoas que escutam você vão compreender por causa da simplicidade. Tá bom? O objetivo, basicamente, é você explicar o plano da salvação comparando a um jogo de xadrez, certo? E aí, para isso, uma das coisas que é importante é você começar o diálogo com a pessoa, informando que, como todo jogo, existem regras, né? E no xadrez não é diferente. Então, uma das principais regras, e a principal regra do xadrez, é que cada jogador tem direito a um movimento. Então, uma vez que o primeiro jogador faça um movimento, ele fica impedido de jogar novamente até que o seu oponente tenha dado o seu movimento também. Então, de maneira que se um jogador ele joga 2 vezes consecutivo, ele estará quebrando as regras do jogo, ele estará sendo ilegítimo na sua maneira de jogar, certo? Então, no reino de Deus também é da mesma forma, né? Então, considerando que Deus está de um lado e o homem ou a pessoa que você está evangelizando está do outro, então é importante que ele saiba que existem essas regras. Cada um joga uma vez e nenhum dos dois pode jogar 2 ou mais vezes consequentemente, né? E uma coisa que é importante é que até que o outro jogue, realmente o jogo fica paralisado, né? Então, enquanto o jogador não dá o seu lance, o jogo fica paralisado. Muito bem. Partindo desse pressuposto, então a gente começa o jogo dizendo para a pessoa que Deus deu início ao jogo. E a primeira jogada de Deus foi: Ele criou um mundo perfeito. Quando Deus criou todas as coisas, o mundo não era como é hoje. Hoje nós vemos morte, guerras, doenças, pestes, violência e tudo que é ruim. Mas isso não foi o mundo que Deus criou. A Bíblia diz lá em Gênesis que Deus criou todas as coisas em 6 dias, no 7º dia ele descansou e depois de tudo ter criado, ele viu que era bom. E de fato o mundo era um mundo perfeito, né? Não tinha todas essas coisas ruins que existem hoje. No entanto, Deus criou o homem à sua imagem e colocou ele lá no jardim. E o homem agora precisava dar a sua jogada, né? E a jogada do homem seria: se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus havia proibido, ele morreria. Ou seja, o pecado entraria no mundo e destruiria tudo aquilo que Deus havia criado de bom. O pecado corromperia o homem e isso o levaria à morte. Mas se o homem comesse da árvore da vida, então o homem dependeria eternamente de Deus, porque ele não teria o conhecimento do bem e do mal em si mesmo, e ele sempre dependeria de Deus para tudo. Mas viveria para sempre, e a humanidade hoje estaria numa outra situação. Mas, então, uma vez que Deus deu a jogada dele no jogo, agora é a vez do homem jogar. Lembre-se, cada um joga apenas uma vez. O homem deu a sua jogada também. E qual foi a jogada do homem? O homem pecou. Ele escolheu desobedecer a Deus e tornou-se um escravo do pecado. O que isso quer dizer? Que hoje a humanidade descendente de Adão, e todos os homens são,
estão escravizados pelo pecado. O pecado, de fato, entrou no mundo e hoje nós vemos um mundo onde os homens começaram a mentir uns para os outros, começaram a roubar uns aos outros, começaram a matar uns aos outros, a odiar uns aos outros, a desprezar, começaram a humilhar uns aos outros e ele foi perdendo aquela graça, aquela inocência que ele recebeu lá no jardim. E de repente as atitudes dos homens começaram a se tornar más e más continuamente, né? Porque o homem se tornou de fato um escravo. Ele não tinha mais poder sobre a sua vontade. Nenhum homem podia simplesmente dizer: a partir de hoje eu nunca mais minto, e conseguir manter essa palavra. A partir de hoje nunca mais eu vou usar o nome de Deus em vão, e conseguir manter essa palavra. Eu nunca mais vou quebrar a lei de Deus, eu nunca mais vou enganar o meu próximo, eu nunca mais vou trair, eu nunca mais vou adulterar ou olhar para uma mulher com desejos impuros. Você não consegue fazer isso só porque promete, né? Porque, na verdade, todos os homens são escravos, né? E o escravo não tem vontade própria. Então a jogada do homem foi uma jogada muito ruim, mas mesmo assim foi a jogada dele. Bom, uma vez que o homem jogou, agora é a vez de Deus jogar novamente. Cada um joga uma vez. Deus poderia ter deixado o homem na condição de escravidão e poderia ter julgado a humanidade porque ele havia avisado das consequências do pecado. E mesmo assim o homem tomou a atitude e a decisão que ele tomou. Mas em vez de condenar o homem ou deixar o homem à mercê, né, dos seus pecados, Deus fez a sua próxima jogada. Ele enviou Jesus, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou Jesus para que se tornasse como um de nós, se tornasse também um homem. Mas ele, mesmo semelhante a nós na humanidade, não teve pecado, ele não pecou em nada. A Bíblia diz que ele foi perfeito em todos os seus caminhos. E como ele foi perfeito, a palavra de Deus diz que ele levou sobre si as nossas transgressões, os nossos pecados e também as nossas doenças e enfermidades. Quando Jesus morreu na cruz, ele não estava pagando pelos seus próprios pecados, pelos seus próprios erros. Ele estava, na verdade, levando os pecados e as transgressões e as enfermidades, as doenças dos pecadores, da humanidade, dos outros filhos de Deus, né? Então Jesus veio, nasceu, cresceu e por volta de 33 anos, né, ele foi levado à cruz, né? Ele foi crucificado e foi morto, né, por causa dos pecados da humanidade. E essa foi a jogada de Deus. Em vez de condenar o homem pelo seu pecado, Deus decidiu salvá-lo enviando o seu único filho para morrer por ele, para pagar todos os pecados e para que o homem agora pudesse novamente se aproximar de Deus e ser uma nova criatura, né? Então essa foi a jogada de Deus. Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia e hoje está à destra de Deus. Bom, uma vez que Deus fez a jogada dele, a próxima jogada é do homem, né? E o homem precisa fazer essa jogada. A maioria das pessoas não entende, mas o jogo está parado exatamente nesse momento. Porque quando Jesus nos mandou pregar o Evangelho a todas as pessoas, ele queria que elas soubessem de tudo aquilo que Deus já realizou por meio delas, por meio de Jesus, que nós contássemos às pessoas para que os homens pudessem dar a sua jogada. Não há como ficar neutro diante dessa jogada. O fato de ignorar a Deus já é uma jogada por si só. Mas Deus espera uma jogada, né, do homem. E se o homem der a jogada correta, Deus fará a sua jogada e as demais jogadas continuarão acontecendo e Deus vai mudar completamente a vida do homem. E qual é a jogada que Deus espera que o homem dê conforme a Bíblia? Deus espera que o homem se arrependa dos seus pecados, né? Isso está escrito lá no livro de Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 37, quando o apóstolo Pedro começa a pregar o Evangelho, depois do dia de Pentecostes, e ele começa a falar que aqueles homens eram culpados de terem rejeitado o Filho de Deus, né, que Deus mandou para a salvação deles. Então aqueles homens ficaram aflitos em seus corações e perguntaram a Pedro: Pedro, o que é que nós devemos fazer então?
E Pedro respondeu: arrependam-se. Então foi a primeira coisa que Pedro disse. Né? Para que vocês sejam salvos, o primeiro passo é arrependa-se. O que é arrepender-se? Não é só sentir remorso. Né? Não é apenas sentir tristeza. É reconhecer no fundo do seu coração que você é um pecador contra Deus. Que você tem vivido contrário à vontade de Deus. Que você tem quebrado os mandamentos de Deus. Mesmo assim, Deus não quer condenar você. Ele quer salvar você. Então, se você reconhecer que você é um pecador e você se voltar para Deus, você mudar a sua mente e se voltar para Deus e decidir se voltar para Ele, reconhecendo os seus erros, então Deus pode dar a próxima jogada dele. Mas Ele não poderá jogar até que você dê essa jogada. Essa jogada é fundamental. Você reconhece que é um pecador e se arrepende, né, para com Deus. Bom, eu imagino que até aqui você tenha tomado essa atitude. Você tenha reconhecido os seus pecados, você tenha a certeza de que é um transgressor das leis de Deus, que as leis de Deus são boas, mas que nós todos transgredimos. Uma vez que você fez isso e se arrependeu, de imediato, Deus pode dar a próxima jogada. E a próxima jogada de Deus, de acordo com as Escrituras, é: Deus perdoa. Se nós chegarmos a Deus com um coração arrependido, com um coração que se arrepende, que reconhece a nossa situação, e falarmos isso para Ele, a palavra de Deus diz que Ele nos perdoa. A palavra de Deus diz que nós confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então essa é a jogada de Deus. Mas Ele não pode dar essa jogada até que você tenha dado a sua jogada. Lembra-se, no jogo, cada um só pode dar uma jogada por vez. E Deus espera que o homem dê a sua jogada para que ele faça a dele. Então a próxima jogada de Deus é maravilhosa. Ele simplesmente nos perdoa. Por que Deus nos perdoa? Porque Jesus já pagou todo o preço. Jesus já fez todo o necessário. Ele já levou a sua culpa. Ele já levou as suas transgressões. Ele já levou as suas doenças. Então, quando você reconhece, recebe isso pela fé e acredita no que Jesus fez, mediante o arrependimento, o resultado é que Deus perdoa imediatamente, instantaneamente. Isso é promessa dele, está na palavra dele. É ele quem disse isso, né? Então Deus perdoa. Mas uma vez que você tenha recebido o perdão de Deus e todos os seus pecados tenham ido embora, tenham sido lavados, ainda existe uma jogada para fazer. Você pode pensar: nossa, que coisa maravilhosa, meus pecados foram perdoados, Deus me perdoou. Mas como você pode fazer, o que você pode fazer para você não continuar como escravo do pecado? Como você pode fazer para que o pecado continue não dominando você? Continue, para que o pecado não tenha força sobre você, que ele não exerça domínio sobre você e te mantenha escravo. Então, embora você tenha sido perdoado e limpo dos pecados, se esse mal que habita dentro do homem, que é o pecado, não for tratado, não for arrancado, né, você continuará amando a Deus na sua mente, mas o seu corpo ainda continuará escravo do pecado. Né? E você passará por muitas lutas, por muitos conflitos. Geralmente, a maioria das pessoas se arrepende, crê em Jesus e ela não dá o próximo passo. E por ela não dar o próximo passo, ela vive numa vida constante de ficar caindo nos mesmos pecados, recursivamente, constantemente caindo no mesmo pecado. Mesmo que no coração dela ela se machuque muito, ela não deseje transgredir a lei de Deus, ela não deseje pecar contra Deus, mas ela continua caindo recursivamente. E esse próximo passo que Deus espera do homem, depois que Deus lhe perdoou, ele purificou, é que ele seja batizado em Jesus Cristo. Quando Pedro, lá no dia de Pentecostes, pregou a mensagem para aquelas 3.000 pessoas, ele disse: arrependam-se. Atos 2, a partir do versículo 37. Arrependam-se. Cada um de vocês sejam batizados em nome do Senhor Jesus para a remissão dos seus pecados. Né? Então, o próximo passo que Deus espera é que você seja batizado. O batismo não é um símbolo, não é uma alegoria, não é um mero ritual. Né? Ele não é apenas uma ocasião para reunir amigos ou simplesmente para cumprir rito de igreja. E o batismo também não é um batismo numa igreja, o batismo num credo, o batismo numa religião.
O batismo é numa pessoa. O batismo é em Jesus. Ser batizado em Jesus ou em nome de Jesus significa unir-se a Cristo, unir-se a Ele num só. De maneira, quando você lê na carta de Paulo aos Romanos, a partir do versículo 6, você vai ver que Paulo diz que, por meio do batismo, Deus opera tanto a nossa morte, que é a morte do velho homem, como a ressurreição de uma nova criatura. Jesus explicou a Nicodemos em João, no capítulo 3, que se o homem não nascer de novo, se ele não nascer da água e do Espírito, ele não pode ver o reino de Deus. Então, o batismo não é uma opção, não é algo que você simplesmente pode decidir em algum momento se quer ou não. É algo que é necessário para a sua caminhada com Deus, porque é este passo que faz com que o seu velho homem seja sepultado, seja morto, seja completamente aniquilado e uma nova criatura se levante para viver com Deus, um vaso limpo para ser usado com o Senhor. Então, muitas vezes nós temos dissociado a palavra de Deus e temos dado apenas alguns movimentos, mas não temos dado todos os movimentos que a Bíblia ensina, né? E muitas vezes a gente reclama porque a gente não vê os mesmos resultados que a gente vê quando a gente olha o livro de Atos, por exemplo, quando a gente vê a vida dos primeiros discípulos da primeira igreja, né? Mas Pedro disse, arrependa-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e então vocês receberão o dom do Espírito Santo, que é exatamente a próxima jogada de Deus. Deus entrega a você o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo agora passa a habitar dentro de você, porque agora você é um vaso limpo que foi completamente lavado, que foi completamente transformado numa nova criatura. E o poder do Espírito Santo dentro de você te capacita a vencer o pecado e a andar na vida que Deus preparou para você. É esse poder do Espírito Santo que habita dentro de nós. E ele vem para ser o nosso líder, o nosso guia, o nosso professor, o nosso consolador, o nosso conselheiro. Mas muito mais, ele nos dá poder sobre o pecado, para que nós não sejamos mais escravos do pecado. Lá no capítulo 8 de Romanos, Paulo diz, mas graças a Deus, porque a lei do Espírito e vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, uma vez que você toma esse passo, você morre e você ressuscita com Cristo por meio do batismo. Você se torna um com Jesus por meio do batismo, né? Então, você é revestido, cheio, você recebe o dom do Espírito Santo, ele passa a habitar dentro de você permanentemente e te dá poder. Não somente para vencer o pecado, mas o Espírito Santo também te dá a capacidade, o poder para o próximo passo da sua vida. E o próximo passo da sua vida é, uma vez que você esteja cheio do Espírito Santo, Deus quer que você se torne uma testemunha. Uma vez que a sua vida tenha sido completamente mudada, transformada pelo poder do Evangelho, Ele quer que você olhe para os outros que estão sofrendo, que são escravos, que nesse exato momento estão passando por vários tipos de situações, estão cativos, estão presos ao pecado, estão sendo vítimas do inimigo que veio para matar, roubar e destruir. Você não recebe o Espírito Santo apenas para se gabar de ter ele. Você não recebe o Espírito Santo para ostentar alguma coisa. Você recebe o Espírito Santo para ser uma testemunha de Jesus, para levar a mensagem que você recebeu aos outros. E Deus estará com você. E por meio das suas mãos e por meio do Espírito Santo que estará dentro de você, Ele te usará para curar os doentes, para expulsar os demônios, para anunciar o reino de Deus com poder e destruir o reino do inimigo, o reino das trevas. Então, a partir de agora, você será uma testemunha do Senhor Jesus, uma testemunha do Evangelho. Porque Deus também quer usar você. Então, não se esqueça. Isso é muito importante. Esse é o xadrez da salvação. Você pode usar isso para compartilhar com as pessoas. Mas nunca se esqueçam que todos os passos são necessários. Todos eles são importantes. Novamente, Pedro disse, arrependam-se. Sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados.
e vocês receberão o Espírito Santo. E em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse: e vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E eu estarei sempre com vocês, até o final dos tempos. Então, utilize essa ferramenta, que o Senhor Jesus te abençoe, tá? Te dê graça e sabedoria. Exercita com seu amigo, com seu irmão em Cristo, com outro discípulo de Jesus e preguem o Evangelho. Tá? No próximo vídeo, eu gostaria de comunicar um pouco com vocês, compartilhar um pouco com vocês a importância de todos os passos no processo da salvação. De nós não dissociarmos a salvação como a gente tem feito ao longo dos tempos. Tá? Mas isso fica para o próximo vídeo. A gente quer compartilhar isso com vocês. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.